Cantinho de Oliveira e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês minhas leituras do mês de setembro. Eu li 5 livros no mês de setembro, foram até razoáveis, eu achei que eu não fosse conseguir ler mais que 3, 4 livros, mas até que deu. Foram livros fininhos, mas foram bons livros, vamos lá? O primeiro livro que eu li no mês de setembro foi o livro Odon, da editora Verus, do autor Robert Oves. Aqui tem a carinha do autor. Esse livro é um suspense, um thriller psicológico leve. Ele vai contar a história do C.J. Walker, um menino de 9 anos que ele tem um dom raríssimo, assim. Ele tem o dom de despertar os mortos. Se ele vê alguém que morreu e ele encosta a mão e fala, fique bem, senhor tal, senhora tal, essa pessoa, dali a pouco, ela começa a se levantar, ela vai ressuscitando, aos pouquinhos ela vai ressuscitar, ela vai voltar a viver, essa pessoa. E se a pessoa também está na beira da morte, com uma doença terminal, ela também vai se curar dessa doença e vai voltar a ter uma vida normal. Então dá para imaginar a confusão que esse menino vai causar. Quando a cidade descobre o que está acontecendo, que esse menino tem realmente esse dom, e as autoridades vão brigar por causa dele. É uma história bem interessante. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu fiz um vídeo específico sobre ele, vou deixar o link aqui em cima. Então vocês passem lá e dá uma olhadinha na vídeo resenha que eu fiz do livro Odon. Eu li também a HQ Pílulas Azuis. Como eu citei, foi a minha primeira experiência com um HQ, eu nunca tinha lido. Eu recebi da editora Nemo, que é um selo do grupo Gutenberg, que está fazendo muitos quadrinhos ótimos, assim, muitas HQs adultas, algumas infantis também, se eu não me engano, mas a maioria adultas. Esse aqui é o autor. E eu também fiz um vídeo especial sobre esse livro, é muito, muito legal. Ele vai contar a história do casal, a Kate e o Fred, que é o autor, o próprio autor. É uma história biográfica, autobiográfica. E ele vai contar o relacionamento dele com a Kate. A Kate tinha AIDS, quando eles se conheceram, ele descobriu que ela tinha AIDS. E o filhinho dela também tinha o vírus HIV. Então ele vai narrar a trajetória dele durante o início do namoro, durante como que transcorreu o relacionamento deles com o fantasma dessa doença no meio do relacionamento. É muito legal, é muito bacana. Eu gostei muito, amei. Foi a minha primeira experiência, mas foi super aprovada. Fiquei bem afim de ler outras HQs assim e vou continuar lendo. Eu mostrei no outro vídeo também alguns detalhes das ilustrações e eu vou deixar o link para vocês também aqui embaixo para vocês conferirem direitinho. Da editora Galera Record, eu li Ela Não É Invisível. É um livrinho bem fininho, pequenininho, as letras são bem grandes, eu li bem rapidinho. Do autor Marcos Sedgwick, não tem foto do autor. Ele vai contar a história de uma menina, ela tem 16 anos, a Laurette. Ela tem 16 anos e é cega. O pai dela é um escritor muito famoso que simplesmente desaparece. O caderno de anotações dele é encontrado em Nova York, sendo que ele saiu dizendo que ia para a Suíça. Então ela entra em contato com essa pessoa que encontrou esse caderno e ela fica desesperada para saber o que está acontecendo com o pai dela, que ela entra em contato e não consegue notícia dele. Então ela acaba embarcando para Nova York. Só que ela leva o irmãozinho dela de 6 ou 7 anos, se eu não me engano, para ser o guia dela. Que como ela é deficiente visual, ela precisa de alguém para estar guiando ela. Então essa criança que vai ser o guia dela, o irmão dela. E tem bastante aventura, assim, a história é bem bonita, eu gostei bastante, eu fiz resenha no blog, resenha escrita, vou deixar o link pra vocês aqui também. É uma história que fala bastante, assim, de coincidências. Eu achei muito interessante esse tema. No meio da história, o autor colocou esse tema, que eu nunca tinha lido nada sobre o assunto, sobre coincidências. É bem interessante, eu achei super legal e indico esse livrinho pra vocês. Eu li também, da editora Arqueiro, eu li O Voo da Libélula. Eu tinha visto alguns vídeos, resenhas desse livro, algumas resenhas super positivas assim, e fiquei muito curiosa para ler, porque é um thriller psicológico e todo mundo que leu diz que prende muito, que é muito empolgante a leitura assim, eu fiquei bem curiosa, então eu pedi para ler. E eu amei, eu simplesmente devorei também a leitura desse livro. Eu ainda não fiz a resenha, eu ainda não sei se eu vou fazer em vídeo ou escrita direto no blog. Ele vai contar a história de um acidente de avião, um voo que caiu e morreram todos, menos uma bebê. E, então, essa bebê, como ela em 1980, se eu não me engano, na época não existia exame de DNA, não era fácil identificar alguém como é hoje em dia.
Então, no caso, nesse voo tinham 2 bebês, praticamente da mesma idade. Então, as famílias dessa criança, desse bebê, começam a brigar na justiça para saber de quem que é essa criança, quem que é essa criança que sobreviveu. Sendo que quando elas caíram, as 2 famílias não tinham contato com os pais da criança. Eles estavam indo visitá-los, algo assim. Então, eles não tinham como marcar a fisionomia desse bebê. E ele tinha 3 meses na época, essa menininha. Então, vai contar essa história. E durante a leitura, a gente vai conhecer a história dessa criança. Ela já é jovem, ela fez 18 anos. E ela, até hoje, ela não sabe quem ela é. E durante a leitura, a gente vai conhecer também o diário do detetive. Que uma das famílias contratou um detetive para ele, durante 18 anos, ele tentar descobrir quem que era aquela criança. Uma das 2 famílias acabou ganhando a guarda da criança, mas um dos avós não se conformou de qualquer jeito e contratou esse detetive. Então esse detetive vai contar toda a trajetória dele nesses 18 anos para descobrir quem que é essa criança. É um livro assim muito, muito bom, me prendeu muito. Eu vou fazer resenha dele e em breve eu volto aqui e deixo o link para vocês. E eu super indico Voo da Libela, do autor Michel Bussi. Por último, eu li um livrinho da Galera Júnior, que é o selo infantil da Galera Record, A Garota Gothic. É uma história muito fofa, vai contar a história da Ada, aqui tem a carinha dela, da Ada Gothic. Ela é filha de um lord e vive em um castelo enorme, assim, gigantesco, um palácio, e ela é muito solitária. Ela não pode ter contato com os serviçais do palácio e não tem amigos. E ela não estuda, ela não vai pra escola, ela tem as preceptoras dela, que dão aula em casa pra ela, elas viram e mexem, elas vão, mas nunca se acertam com ela muito bem. E vai contar a história dela a hora que ela conhece os filhos de uns criados que estão no castelo, mas tudo isso escondido do pai dela, porque o pai dela não quer que ela tenha amigos e tal. Então vai acontecer algo no meio dessa história que ela vai começar a descobrir as alas escondidas do palácio. Escondidas não, porque ela não andava muito, ela conhecia poucos lugares. Então quando ela começa a se aventurar pelas alas dos salões do palácio, ela vai descobrir muita coisa que ela nem imaginava que pudesse existir lá dentro. É uma história bem fofinha, uma aventura bem legal, bem infantil. Tem umas ilustrações maravilhosas que eu amei. Eu fiz uma resenha no blog escrita e fiz um videozinho mostrando alguns detalhes desse livrinho, que é muito lindo. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. E eu super recomendo essa livrinha agora chegando o Halloween, é um ótimo presente para a criançada. Então, essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Foram poucos livros, mas muito bons. E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês já leram algum desses livros, me digam o que vocês acharam. Se você gostou do vídeo, dá um like para ajudar na divulgação. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os vídeos em primeira mão. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.